2 Coríntios capítulo 10. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Versículo 18. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus procurava comunicar-se com seu povo através de seus servos, os profetas. Eram homens e mulheres escolhidos especialmente para anunciar a Israel e a outros povos conselhos, advertências ou repreensões. Estes atalaias do céu desempenharam um papel fundamental não somente para sua época, mas nos deixaram escrito profecias precisamente fiéis e mensagens divinas que proclamam ensinamentos cuja validade não tem fim. Entretanto, quando estas mensagens contrariavam os gostos e vontades de um povo que se recusava a abandoná-los, os profetas se tornavam alvos de sua ira e descontentamento. Vindo em uma época em que Israel clamava pelo cumprimento da profecia messiânica, Jesus revelou o caráter do Pai e o seu convite foi este: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 ao 29. O povo, porém, não esperava por este convite de paz, mas por uma convocação para a guerra. Ansiavam por um Messias que os libertasse do jugo romano, revelando a sua ignorância quanto aos escritos dos profetas, cumprindo-se a profecia de Isaías. Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Isaías 6:9. Jesus, portanto, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. Paulo teve que passar por experiências semelhantes, tendo que apresentar defesa quanto à sua autoridade como apóstolo de Cristo. Tanto ele quanto seus companheiros de ministério estavam sendo confundidos com falsos apóstolos que possuíam eloquência e credenciais convincentes, mas cujas atitudes demonstravam total incoerência com o verdadeiro testemunho de Jesus. O recado de Paulo foi muito claro: observai o que está evidente. O seu apostolado não podia ser confundido, porque com mansidão e humildade ele revelava o caráter do Mestre, e não disposições de mundano proceder militando segundo a carne. Revestido de toda a armadura de Deus, Efésios 6:11, o apóstolo mostrou que as armas que utilizava não eram carnais, e sim poderosas em Deus. Acusado de escrever palavras graves e fortes, enquanto sua presença pessoal era fraca e sua pregação desprezível, o que estava em jogo não era simplesmente a sua reputação, mas o princípio bíblico que buscava viver piedosamente. Que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Ele não admitiu ser comparado ou classificado com alguns que se louvam a si mesmos, que medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. A vida do apóstolo dos gentios em momento algum revelou alguma ambição por exaltação própria, mas a sua glória estava em respeitar o limite da esfera de ação que Deus demarcou. Desde o princípio, o Senhor tem usado seus instrumentos escolhidos a fim de comunicar à humanidade o seu amor em forma de palavras, e desde então, muitos também têm se levantado anunciando um falso chamado. Cristo mesmo nos advertiu que, especialmente em nossos dias, surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E ainda acrescentou: Vede que vo-lo tenho predito. Mateus 24, do 24 ao 25. O objetivo dos profetas, de Paulo e do próprio Jesus era o de cumprir a vontade de Deus sem ultrapassar os limites que ele estabeleceu. Cristo mesmo declarou: As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14:10. Quer descobrir se alguém está pregando a verdade? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Que as nossas palavras e ações sejam unicamente a atuação do Espírito Santo em nossa vida, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Como Paulo,
Glorie-se no Senhor. Bom dia, mansos e humildes de coração. Rosana Garcia Barros.